Seja bem-vindo a mais um momento de aprendizado. Para prosseguir, é importante que você tenha em mente que a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Para o estudo científico, ela é dividida em 4 áreas. A biológica e a cognitiva estudam fatores internos, como o sistema fisiológico, o uso de medicamento e o raciocínio. Já as áreas comportamental e sociocultural se dedicam ao estudo do ambiente externo, como tipos de aula, provas escolares e bullying, por exemplo. Mas como se produz conhecimento científico? Bom, os primeiros passos são formular uma hipótese e delimitar uma área de estudo. Depois, é preciso utilizar um dos 3 métodos padrão de pesquisa: o descritivo, correlacional ou o experimental. Mas qualquer pessoa pode produzir ciência? A resposta é: todo o ambiente pode ser propício para reunir dados e responder hipóteses. Vamos pensar em um exemplo. Imagine que o professor queira descobrir uma maneira de despertar o interesse das crianças em sala de aula. Como ele pode fazer isso? Ao adotar um pensamento crítico, o professor formula uma hipótese que pode ser: colar uma estrelinha dourada no caderno de um aluno tende a melhorar o seu desempenho escolar. Depois disso, ele deve usar um dos métodos para comprová-la. Vamos conhecer cada um dos métodos? O método descritivo se divide em 3 tipos: as técnicas observacionais, os estudos de caso e as pesquisas de levantamento. As técnicas de observação, como o próprio nome diz, se observam o comportamento, seja em ambiente natural ou em laboratório. Já os estudos de caso permitem estudar um único participante com profundidade e por um maior período de tempo. Por fim, as pesquisas de levantamento são as entrevistas com os participantes. Interessante, não é mesmo? O segundo método é o correlacional. Essa técnica mede a relação entre 2 variáveis, de modo que a existência de uma pressupõe a existência da outra. É a chamada correlação positiva. Para entender, é só imaginar que o professor do nosso exemplo selecionou um número de alunos com as maiores notas e fez uma correlação com o número de estrelas douradas ganhas. Se a maior parte dos alunos com estrelas passaram a ter um melhor rendimento escolar, é porque há uma correlação positiva. Caso contrário, a correlação é negativa. Por último, temos o método experimental. Com ele, o pesquisador pode manipular as variáveis para saber qual delas está influenciando o resultado. Esse tipo de estudo é muito utilizado em laboratórios de medicamentos, mas pode ser aplicado em diferentes áreas. Como você deve ter observado, há diversas formas de se produzir conhecimento. Que tal aprofundar os seus conhecimentos e colocá-los em prática? Agora é com você. Até o próximo encontro!